porque a igreja não parou. O exército está se levantando cada vez mais e mais forte. Ele conta com você. Mas entrega o seu caminho para Ele, confia nele, tudo Ele vai fazer. É que você tem um chamado e que você é escolhido e não deixa ninguém falar o contrário disso. A paz do Senhor, amém, igreja? Amém? Eu vou pedir, por favor, para acender as luzes. Tá. Com muito carinho. Eu vou pedir para vocês também me ajudar. Porque no decorrer dessa semana, o Espírito Santo colocou muita coisa a se tratar. Então, eu vou precisar da atenção de vocês para vocês não perder o raciocínio, tá? Então, assim, não adianta nada a gente vir para a igreja. Se você não conseguir se concentrar na palavra, não entender ela, você vai sair daqui e o que foi semeado, se você não entendeu, vai ser roubado logo ali. Assim a palavra de Deus fala. Então, eu preciso que você não se distraia por nada. Eu peço isso para você com muito carinho. Você que tem facilidade de ficar no fundo e prestar atenção, presta. Mas se você tem essa dificuldade de distração, se mova para um lugar que é onde você consiga prestar atenção. Eu peço isso para você com muito carinho, mesmo nessa época de Covid, tá? Falo isso para você com muito carinho. Não vamos perder o foco. Amém? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na sua presença, Jesus. Eu me rendo agora aos seus pés. Eu me rendo, Senhor, totalmente à sua vontade. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor me capacite como um instrumento vivo, Senhor, para trazer a sua verdade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abra o entendimento da sua igreja para compreender a sua palavra, porque a sua palavra ela tem poder de nos libertar, Pai. Senhor, eu peço a Ti, Deus, que repreenda nesse momento, em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno que esteja nesse lugar, que tente distrair os seus filhos para eles não virem compreender a sua palavra. Espírito Santo, nos empodere nesse momento, de todos os lados, Espírito Santo, é o que eu te peço. Espírito Santo, eu dependo do Senhor em todos os aspectos. Espírito Santo, somente o Senhor tem o poder de nos trazer a verdade, o conhecimento, a sua justiça. E eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, abra o nosso entendimento. Senhor, se alguém entrou aqui dentro e está com o coração apertado, que em nome de Jesus a sua palavra venha a ser o ânimo necessário, que venha a ser a gasolina necessária para que nós venhamos a continuar. Pai, nos revista agora do seu poder, da sua autoridade. É o que eu te peço nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir comigo? Gente, também vou falar bastante versículos. Se você tem facilidade de abrir a Bíblia, legal, vamos junto comigo ali. Se você não tem, a Ana Raquel, a Bárbara, o pessoal ali, já vai estar transmitindo aqui. Tá? O importante é você não se dispersar. Vou falar de novo, tá? Vamos abrir comigo lá em Romanos. Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6. Eu vou ler do 15 ao 23. Qual é o tema hoje da mensagem? Existem dois tipos de pessoa. E eu quero que você se enquadre em uma delas. Dois tipos. Só existem dois tipos. Não existe um terceiro. Não existe uma outra opção. Existem dois tipos. E você tem que estar ou em uma ou em outra opção. Tá? Estou dizendo para você que não tem o meio termo. Ou é você é uma ou você é outro. E eu não quero que você faça uma análise do seu irmão. É uma autoanálise. Qual dos dois eu me encaixo? Qual dos dois é a pessoa que eu sou? Tema. Não é esse tema. Ah, tá, ela já está lá. O tema eu vou colocar assim para vocês entenderem. Escravo do pecado que leva à morte. Essa é uma pessoa. Ela é escrava do pecado e a consequência dela é a morte. A outra pessoa, ela é escrava da obediência que leva à vida eterna.
Essas duas pessoas, tá? Ou você é uma pessoa escrava do pecado que vai te levar à morte, ou você é uma pessoa obediente que vai te levar à vida eterna. Agora nós vamos discorrer. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que vocês entendam. Qual é essas duas pessoas e o que a Bíblia fala a respeito delas, tá? Vamos lá? A minha versão é um pouquinho diferente, é NVI. Mas se tiver dificuldade, eu vou devagar, tá? Então, uma pergunta. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? Uma pergunta. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas porque estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Já respondeu. Não é porque nós estamos debaixo da graça que eu posso viver uma vida de pecado. Entendemos até aqui? Vamos continuar. De maneira nenhuma. 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Vou ler de novo. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Se você é escravo do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Uma pergunta. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que foi transmitida. Estamos entendendo, gente? Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram no passado, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldição, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então as coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas, agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Pois, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Nós vimos aqui que existem duas pessoas. Uma que ela é escrava do pecado que vai levar à morte. Outra, ela é escrava da obediência que vai levar à santidade. A consequência dessa santidade é a vida eterna. Vocês compreendem que graça não é uma permissão para você deliberadamente viver uma vida de pecado. Graça não é isso. Graça, tem um ensino que eu gosto muito, que é o ensino do Luciano Subirá sobre santidade, impacto da santidade. E eu convido você que quer e queira se aprofundar, leia esse livro. E eu vou tratar um pouquinho dele, porque eu fiz um estudo durante a semana em cima desse estudo dele. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Existe um início, um meio e um fim para a nossa vida. Amém? Para todos nós, sem exceção de ninguém. Um começo, um meio e um fim. E espiritualmente também existe um começo, um meio e um fim. Eu quero que vocês entendam que a consequência do pecado sempre vai gerar o quê? A morte. Não digo física, mas espiritual. Ela gera. Ela gera. E quando a pessoa ela está numa vida de pecado consciente, quando ela se dá conta, ela já está no fundo do poço.
o pecado já passou de todos os níveis, vamos dizer assim. Mas a pessoa que tem obediência, ela vai gerar vida e vida eterna. Sabe aquele negócio que, eu não sei como chama aquilo, amor, que você joga assim? É dardo? Que joga naquele negócio que tem preto, vermelho, sabe o que eu estou dizendo, gente? Então, eu quero que você entenda que todos nós temos um alvo. Um alvo. Que é um fim. Tá? Mas vamos voltar para o início. Início simboliza o quê? Começo. Início simboliza o quê? Ponto de largada. Início significa o quê? Conversão. Eu estava andando por esse caminho e eu me converti, eu me converto. Eu comecei a andar em outro. Início significa um ponto de largada, um pontapé. Início. Eu coloquei aqui, ó. Começo, conversão e porta. Começo, conversão e porta. Eu vou abrir em João 3. Nós temos algumas pessoas que vão participar do batismo. Tem bastante jovens aí, né? Graças a Deus, minha filha é uma delas. Tá vindo aí no estudo. João 3, e o verso é o 5 e o 6. E que fala assim, ó. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Então, nós temos um ponto de largada, que é o novo nascimento, o começo, novo nascimento. Não sei se todos aqui são batizados, a maioria, mas alguns ainda não são. E o batismo, ele significa uma simbologia. Você concorda comigo? Porque você pode ir lá batizar, descer a água e voltar e sua vida não mudar. E aquilo ali, ó, não fez diferença nenhuma. Você foi só lá dar um ponta na piscina. Você só foi lá fazer assim, opa! É uma simbologia. Agora, quando eu decido nascer de novo no meu espírito, eu desço nas águas e eu mudo de vida. Isso é o nascimento no espírito. Eu desço e eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. Eu tenho que te dizer algo. Não tem como você nascer de novo e continuar a mesma pessoa, com as mesmas práticas imorais, vamos pôr assim. Porque se a prática do pecado continua em mim, não vai gerar novo nascimento. A palavra de Deus fala que gera morte. Então, se eu fui lá e fiz o ato da simbologia do meu batismo, mergulhei, voltei, continuei sendo a mesma pessoa, entenda, você só foi dar um ponta na piscina. Você ainda não começou o seu ponto de largada. Ponto de largada tem a ver com transformação, novo nascimento, nova criatura. Se eu vou lá, mergulho, filha, se você for lá, mergulhar e voltar e de nada mudar, você só foi lá dar uma volta e pular na piscina. Mas se eu for mergulhar e criar um novo nascimento, uma nova história, um novo tempo, um novo início, aí uma trajetória espiritual inicia na minha e na sua vida. Vocês estão me entendendo? Tem alguma dúvida?
Se tiver, levanta a mão, não tem problema. A gente está aqui para... Cara, eu só não quero que você saia daqui sem entender isso. Porque talvez você possa estar aqui e falando assim, cara, eu vim há anos, eu tô há anos vindo na igreja, eu tô há anos, mas até hoje você não teve um novo nascimento. Você não teve até hoje uma largada espiritual, um ponto de partida. E cara, eu tô aqui para te inspirar. Se você até hoje está vindo aqui e por algum motivo você ainda não deu, ainda dá tempo. Vem dar o seu ponto de partida. Vamos. E sabe o que me remete ponto de partida? Me remete a... vamos lá. Eu expliquei para vocês, eu preciso de paciência, porque eu preciso que vocês entendam. Não adianta eu ir lá mergulhar e se eu não mudar de vida, nova criatura, nova transformação. Amém? Pega aqui, não deixa se distrair. Isso significa que se você resolver falar, não, a partir de hoje, espiritualmente eu estou dando um ponto de largada, você está saindo da morte e vindo para vida espiritual. Você está saindo das trevas espiritualmente e vindo para luz. Você está pegando o poder que Satanás tinha de te escravizar, porque ou você é escravo do pecado que leva à morte, ou você da obediência que leva à justiça e vida eterna. Você vem aqui, e você fala assim, ele me libertou do meu pecado. Eu desci, nova história, libertação de pecado. Desci, nova história, novo começo, libertação de pecado. Você entende? Quando você automaticamente desce para nascer de novo no Espírito, você é liberto do pecado. E isso não é de mim nem de você. É Jesus Cristo já fez isso. Através da obra redentora da cruz. Então pensa, eu estou morto espiritualmente, novo nascimento, nasço de novo, e eu estou livre do pecado que me aprisionava e me fazia escravo, que ia me levar para a morte. Você consegue entender isso? Vamos abrir comigo em Mateus. Mateus 7. Mateus 7. Versículo 13 e 14. Vamos lá, Mateus 7, 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Vamos com calma para você entender. Ele está pedindo para você entrar Entrem numa porta. Entra numa porta. Vocês estão me entendendo? Estão aqui? Entra numa porta. E ele está falando para você escolher a porta que é estreita. Entra numa porta que é estreita. Porque a porta que é ampla leva você para a morte. A porta que é estreita, entrem pela porta. Entra pela porta. Início pela porta. Você tem duas opções nesse início. Porta estreita, que vai requerer de você sacrifício, que vai requerer de você renúncia, que vai requerer de você negue a si mesmo, que vai querer de você mate o seu eu, como o Rodrigo falou, ou porta ampla. Faça o que você entende, o que é melhor para você. Sem sacrifício, sem renúncia. Vamos continuar. Quem aprendeu o começo e início, aqui faz assim para mim.
Vou bater de novo, porque eu vi que uma pessoa não levantou a mão. Início, começo, novo nascimento, início, ponto de partida, vida espiritual. Eu estava morto, eu vivia nas trevas, mas nasci de novo para Jesus, me batizei. E não é uma simbologia só de uma água, de um mergulho. Não estou indo dar um ponta lá na casa da nossa amiga Bruna. Mas eu, a partir de agora, novo nascimento, início, porta. Ó, evangelho. Pegou o início? Agora vamos para o caminho. Caminho é a pessoa que já fez o início. Então, se você já deu o início da sua vida, ou se você foi só lá e deu um ponta de mergulho, resolva hoje, aqui agora, dar o início da largada da sua vida espiritual. E você que já deu esse início, que já está no caminho, vamos para o caminho. Você já nasceu de novo. Você já não é mais a mesma criatura. Você já deu ponta lá, mas nasceu de novo. Então nós estamos no meio. Vamos lá? Meio, caminho, desenvolvimento. Amém? Meio, caminho, desenvolvimento de vida cristã. Meio, caminho e desenvolvimento. Olha o que a palavra fala. Entrem pela porta estreita. Pela porta que é apertada. Começo. Pois a larga é a porta e o caminho que leva à perdição. O caminho que é largo vai te levar à perdição. E são muitos os que neles entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho. Nós temos um alvo. Ponto de largada já demos. Estamos no desenvolvimento. Nós temos que ir para lá, que é o nosso alvo. E eu creio que o nosso alvo aqui é a vida eterna. Desenvolvimento, caminho apertado. Não precisa abrir comigo, mas eu vou abrir rapidinho em Atos 2. Não, Atos 9, perdão. Gente, Atos 9 fala da conversão de Saulo, amém? Conversão de Saulo que depois teve o nome dele mudado para Paulo. E que fala assim, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas em Damasco, de maneira que encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Então existe um caminho. Existe um caminho. E Paulo era perseguidor dessas pessoas que trilhavam o caminho. Em 19:9 também fala desse caminho. É Atos mesmo, tá? Atos 19:9. E fala assim. Paulo entrou, mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho. Então existe, depois do ponto de largada, existe um caminho a ser desenvolvido. E esse caminho não tem a ver com pecado. Esse caminho ele é apertado. Esse caminho vai fazer que você venha renunciar o seu eu. Esse caminho vai fazer você olhar para si e falar assim, opa, eu errei aqui. Eu preciso me mudar. Porque eu não sou mais filho do mundo. Porque só existe duas paternidades também. Pai da mentira e o nosso Jesus Cristo. Não existe alguma outra nesse meio percurso. Existe
pecado, que vai te levar à morte, ou vida, santidade, que vai te levar à vida eterna. Eu quero só que você entenda que esse caminho, gente, é um caminho que é difícil. Por isso que a minha vida e a sua, às vezes, é tão difícil. É um caminho que não é fácil de percorrer. É um caminho que vai exigir de você muita coisa. É mentira quando você ouve alguém falar assim, vem pra cá e você não precisa mudar. Isso é mentira. Ser discípulo exige preço. Ser discípulo exige negar a si mesmo. Ser discípulo dói. Ser discípulo não é fácil. E ele fala que esse caminho, ele é apertado. Talvez você esteja sendo esmagado. Talvez você esteja sendo no seu limite. E tudo que Satanás vai querer fazer é que você saia desse propósito. Que você se disperse. Que você se perca nesse caminho. Que você saia do alvo. Porque se você sair do alvo, ele alcança o que ele quer. Ele já é condenado. Não tem o que ele possa fazer. Então o que ele vai tentar fazer é levar você com ele. Entenda, existe um caminho. Esse caminho é negar a si mesmo. Eu tenho uma dificuldade, Bia. Eu tenho uma tribulação, eu tenho algo que é um espinho na minha carne, que me esbofeteia. Mas permanece no caminho. Sabe o que eu acho engraçado? Eu sou convertida há tantos anos, sou líder de jovem há 5 anos. Um versículo tão comum veio à luz, entendimento na minha cabeça agora. Um versículo que a gente fala todos os dias. E que fala assim, no mundo você tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu sempre olhei para esse versículo e falei, cara, Jesus venceu o mundo, eu vou vencer aquilo. Eu sempre olhei para isso nesse aspecto. E aí, esses dias eu estava em casa, uma pessoa lá comendo comigo, aquela bagunça que é boa. E eu falei para essa pessoa assim, foi uma coisa esquisita. Foi do Espírito mesmo, que não se explica. Falei para essa pessoa assim, cara, sabe o que veio na minha cabeça aqui agora? Não foi, amor? Não sei se o amor lembra disso. Falei assim, cara, Jesus, no mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sempre levei para o meu natural, aqui. Sabe o que o Espírito Santo me revelou? Que aqui nós vamos ter aflição. Aqui, perseguição. Mas eu venci o mundo. É vida eterna. Não é aqui. A promessa não é aqui. A promessa é vida eterna. A promessa para aqueles que passarem aflição, perseguição, é vida eterna. E muitas das vezes eu encarei esse versículo como terreno. Você está me entendendo? Muitas vezes eu olhei para esse versículo de maneira terrena. Cara, eu sou mais do que vencedor aqui. De fato eu já sou. Porque eu tenho a vida eterna. Independente se eu for... O pastor Alessandro falou aqui, quinta-feira. Pode uma pessoa estar com Jesus, passar dificuldade, desespero, dívida, aperto. E foi citando um monte de coisas. E eu falei, pode. Essa pessoa pode estar em Jesus e passar por tudo isso. E eu falei assim, cara, a gente pode passar nossa vida inteira aqui passando por tudo isso. Porque o nosso alvo é vida eterna, o nosso alvo não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Você entende? Você é peregrino. E cara, se Deus quiser abençoar você de uma maneira estrondosa, Ele vai fazer isso. Mas se Ele também não quiser, cara, permanece no caminho. Porque eu não quero ver os meus jovens indo para um caminho de morte. Nós estamos orando, eu com o Rodrigo. Orando em um propósito que eu não posso abrir para vocês. E esse propósito, toda vez que eu oro, meu coração dói.
Dói de uma maneira, e eu falei isso para ele essa semana, parece que eu estou sendo esmagada quando eu oro por esse propósito. Mas é um propósito que necessita de oração. Hoje nós fomos pedalar, eu com meu marido. A gente faz tanta coisa, vida corrida, e ele falou, a gente precisa fazer um esporte, alguma coisa, a gente precisa, sei lá. E para aguentar a batida, a gente precisa cuidar da saúde também. Conselho você, cara, cuida da sua saúde. Vai fazer alguma coisa que você gosta. Você gosta de pular corda, vai pular corda. Você gosta de correr, vai correr. Vai fazer alguma coisa para a sua saúde. E nós fomos caminhar. Fomos com 2 pessoas que foi de Deus, a gente tem encontrado no lugar. Falou assim, vamos lá, amanhã eu vou lá. Foi tão de Deus, porque eu com o Rodrigo, a gente é tão sem noção, que a gente foi para pedalar, mas não levamos câmera de ar, reserva. Não levamos negócio de encher bicicleta. A gente, como que a gente pode falar, amor? É iniciante mesmo. E aí nós fomos. E aí chegou numa parte lá, que era um bar que esse rapaz nos levou. Nós comemos uma coxinha boa lá, né, amor? E tomei um pingado bom também. E eu sei que Deus, se Ele me pôr... Eu sei que aonde Deus colocar a planta dos meus pés, gente, é para eu levar o evangelho dele. Pode ser numa caminhada de bicicleta. Eu sei que é para isso. Eu sei porque eu fui chamada. Pingada é café com leite, gente, tá? Para quem não sabe, pingada é café com leite. E tomei um pingado. Imagina? Não pensei nisso, gente. Daí, o nosso amigo aqui falou pro cara assim, acho que a gente aguenta mais um pouquinho. Nós já tava lá em Caçapava. E ele falou assim, eu acho que a gente aguenta mais um pouquinho. E o cara que foi com a gente era mais louco que nós dois. Porque quem caminha comigo, o Rodrigo, sabe que a gente tem uns parafusinhos meio fora da cachola, né? E aí, eu olhei pro Rodrigo, o Rodrigo falou, não, amor, vamos. Nós aguenta, falou assim pra mim. Eu falei, amor, mas eu acho melhor... Gente, o banco da bicicleta dói muito a bunda. Sem brinca, dói demais, dói demais. Compra estofado, compra 2 de preferência. 3, dói muito. Eu falei pra ele assim, eu não tô mais aguentando de dor na bunda. Fui sincera com ele. Ele, não, amor. E ele super assim, vamos, nós vamos conseguir. E o cara entrou na dele, e a mulher do cara também tava junto. Daí ele falou assim, não, vamos. E a mulher do cara olhou pra mim assim, daí eu falei assim, já falei pra ela assim, porque a mulher do cara já foi meio forçada comigo, sabe? Porque eu ia. Então, porque ela é uma amiga minha também, ela não queria ficar mal comigo, acabou indo. Daí, aí eu olhei pra ela assim, crente que a moça ia dizer não, a moça falou, não, vamos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, mas eu acho que eu não vou aguentar voltar. Eu falei assim, porque eu não tava pensando na ida. Eu já tava pensando como que eu ia chegar. Eu falei, cara, já tá difícil pra eu ir, imagina pra eu voltar. Daí o cara assim, não, fica tranquilo, qualquer coisa. Não, eu vou lá buscar meu carro, pega a carteira, pega a bicicleta. Falei assim, ai meu Deus. Aí eu falei, tá bom, vamos. E o cara era igualzinho mineiro, gente. Ele falava assim, é logo ali. E o logo ali nunca chegava, cara. É logo ali. E você indo, o negócio não caía. É logo ali. Eu falei assim, gente. Olhei pra cá. Gente, eu sei, ó. Eu sei lá quantas horas eu andei pra chegar aí no mesmo lugar que a gente chegou. E aí, chegou a hora de ir embora. Já tinha tomado todo o litro de água que tinha dentro daquela bicicleta, que tem um lugar lá que coloca. Eu já não tava mais aguentando. Chegou uma hora que a gente passou o luso. Passou o luso, amor? Passou o luso, né? Na volta, tá, gente? Isso é na volta. Aí chegamos lá no lugar, tiramos foto e tudo mais, voltamos. Quando tava na volta, eu olhei pro Rodrigo assim, falei pra ele assim, eu não tô aguentando. Falei pra ele assim, cara, minha perna não vai mais. E eu indo, o negócio vira um morro. E foi marcha. Eu nunca mexi na marcha da bicicleta. Tive que aprender na marra. Porque ou você diminui a marcha para mais leve, ou você não vai. E eu comecei, chegou uma hora que eu olhei pro Rodrigo assim, tipo, eu vou morrer. Só faltava... Eu achei que eu fosse morrer, gente, diante de Deus. Aí o cara, aí o Rodrigo, cara, começou a pôr a mão nas minhas costas, assim, ó, no meio das minhas costas, assim. E ele também tava morrendo. Ai, gente do céu.
Ele pôs a mão no meio das minhas costas, assim, e foi me empurrando, assim, ó. E ele me dava um impulso, e na hora que ele me dava um impulso, minha perna ia assim, ó. E eu ia com todas as forças, gente, diante de Deus, com tudo que tinha em mim, o que não tinha, eu ia. Aí daqui a pouco, parecia que a minha perna já ia fraquejando de novo. Eu falei, meu Deus, e faltava acho que uns 3 quilômetros ainda pra chegar aqui. Aí nisso, aí acho que meu marido falou pro cara, né? Falou, a Bianca não tá aguentando. Aí ele falou assim, a Bianca não tá aguentando. Daí, ele falou assim, não, tá bom. Aí ele veio, o cara já tem um condicionamento físico diferente. Deu a volta com a bike dele. A esposa dele lá atrás, ele me pôs a mão nas minhas costas, igual a do Rodrigo. E pensa num cara, gente, que começou. Ele me levava, ele me empurrava assim, ó. E eu ia embora. Daqui a pouco ele vinha pedalando de novo atrás de mim. Ele ia me empurrava e eu fui embora. Quando eu me dei conta, eu cheguei já ali. Assim é a nossa vida espiritual. Tem hora que a caminhada tá tão apertada, tá tão difícil, tá tão... Tô sofrendo, tá sangrando, tá doendo. Aí Jesus vem nas suas costas e fala assim, não, você aguenta, mais um pouquinho, vai. Você vai chegar lá. Vai! E eu falei, cara, a vida espiritual é assim também. A gente dá o ponto de largada e a gente está naquele ânimo, fogo, a emoção, tá trilhão, você vai. Mas na hora da caminhada, o impulso já não é o mesmo. A perna já não acompanha o corpo. E tem hora que você vai precisar de um empurrão. E esse empurrão o homem não pode dar. Ninguém pode fazer. É só o Espírito Santo que pode pôr a mão nas suas costas e dar esse empurrão que você está precisando. Não sai do caminho. Estou terminando, eu sei que tá. Ponto de largada, já falamos, caminho meio progressivo. Gente, o que eu preciso que vocês entendam é que não tem como viver uma vida de cristianismo se você voltar para trás. O seu alvo é frente. Você precisa ir para o alvo. Você não pode voltar. Essa hipótese não pode haver. É alvo. Alvo, vida eterna. Vamos lá? Pega aqui, gente. Rapidão, eu vou abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1:2. 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, é chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados para ser? Pegou ou não pegou? Chamados para serem santos. Santos. Evangelho é santidade. Evangelho é mudança de conduta. Evangelho é vida nova. Não tem como. Eu lembro até hoje quando o Leandro entrou na igreja. E algo que eu aprendi com ele é sobre despir, renovar e revestir. Despir do velho homem, renovar nossa mente e revestir da palavra de Deus. Evangelho é isso. É despir do velho homem, renovar a mente e revestir do poder de Deus. Na parte do desenvolvimento, que é o caminho, que é apertado, que é difícil, que vai ter luta, que vai ter hora que você vai entrar na sua casa e você vai falar, meu Deus, minha casa não tem mudança. É apertado, é doído, é difícil. É sangra, tem hora. Mas você precisa entender que na parte do desenvolvimento o poder do pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Quando você se renova, nova pessoa, o poder do pecado ele vai embora, porque você já não é mais escravo do pecado. Mas quando você está no caminho, já passou da fase inicial, o poder da graça é que vai te acompanhar.
É o que vai falar, cara, tá difícil aqui, sua dificuldade é aqui nesse pecado, é nessa luta aqui com a sua carne. É o poder da graça que vai te dar força para caminhar. É o poder da graça que vai empurrar as suas costas para você chegar no alvo. É o poder da graça. Graça não é quando você cai no pecado, porque quando você cai e permanece nele, já não é mais graça, é escravo do pecado, é a morte. Graça tem a ver, eu não estou tendo força, eu estou fraco, eu estou me sentindo nada. Mas a força da graça, que é através de Jesus, vai te dar força para você chegar lá no alvo. Vida eterna. Vida eterna. Eu quero ver os jovens que caminham comigo tendo vida eterna como alvo. Vou para o fim, gente. Terceiro. Segundo, nós somos livres do poder do pecado, porque não é mais o pecado que tem poder sobre a minha vida, mas é a graça de Deus que me impulsiona a continuar. Terceiro, alvo, fim, vida eterna. Você tem essa fase, começo, meio e fim. Nosso fim é vida eterna. Fim. Sabe o que é o fim? Aí, primeiro, nós somos libertos do pecado, início. Segundo, o pecado não tem mais poder sobre mim, é a graça. Terceiro, eu sou livre da presença do pecado, eu estou na glória. Vida eterna. Você não vai estar mais no lugar onde tem pecado. Você vai estar na vida eterna. Entenda a última coisa. Vou ler Romanos. E eu vou pedir para que vocês tenham paciência. Eu finalizo, eu prometo. Mas pelo menos eu sei que em Deus eu passei tudo aquilo que Ele ministrou no meu coração desde segunda-feira que era para eu falar aqui. E eu descanso meu coração. Porque a palavra do Senhor fala que quando o Senhor nos manda falar e nós não falamos, Ele vai nos cobrar disso. Então eu não quero sair daqui sem falar aquilo que o Espírito Santo me colocou no meu coração para eu falar. Porque aí eu sei que daqui para fora Ele vai fazer a obra dEle na vida de cada um que está aqui. Eu posso falar para você, muda de vida, transforma a sua vida, faz isso, faz aquilo. Se você não quiser dar ouvido à voz do Espírito Santo para fazer tudo isso na sua vida, é só um tempo que você vai se perder. Romanos 8. Vou ler para vocês. Portanto, agora já não há mais condenação, início, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou dos meus pecados, início, e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Se você é escravo da carne, você vai fazer só o que a sua carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Espera aí que eu me perdi. 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Desenvolvimento, caminho. Eu fui liberto do meu pecado. Eu fui perdoado dos meus pecados. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não tem o meio termo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a todo o corpo mortais, por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Portanto, irmãos, não estejamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vivem de acordo com a carne, morrerão. Entenda isso. Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, viverão. Se você viver pelo Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois se vocês não receberam um espírito que o escravize, vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual fomos chamados Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo e, de fato, participantes dos seus sofrimentos, mas para que também participaremos da sua glória. Alvo. Termino no paciência, no 27. Considero que os nossos sofrimentos atuais, desenvolvimento, caminhada, caminho, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Alvo. Fim. A natureza criada guarda com grande expectativa os filhos de Deus que sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da descendência, em encontro recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como dores de parto. Não só isso, mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Pois nossa esperança é fomos salvos. A sua esperança, a minha esperança, tem que ser o alvo, tem que ser salvo. Quem espera por aquilo que está vendo? Uma pergunta. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardemo-nos pacientemente. Espera com paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Lembra do cara dando o Rodrigo também um empurrão nas minhas costas? Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Daí o versículo de baixo fala que nós somos mais que vencedores e que nem a morte, nem o principado, nem distância, nem nada nos separará do amor de Cristo. E se você quiser continuar, vá embora. Mas saia daqui sabendo que tem dois caminhos. Ou é o caminho do pecado que vai levar você à morte, ou é o caminho da justiça, obediência, que vai te levar à vida eterna. E eu quero do fundo do meu coração que você escolha o caminho da vida eterna. Segue o alvo. Se você não se arrependeu dos seus pecados, hoje você está tendo a oportunidade. Chama o Ministério de Louvor aqui. Peço para você se pôr de pé em nome de Jesus. Se você, por algum motivo, até hoje não entendeu o seu ponto de largada, seu início, cara, começa agora. Se a sua vida está difícil demais, está doído demais, lembre-se, a graça te dará força para continuar. E nós todos temos um alvo, é o fim, é a morte. E eu desejo do meu coração que nós todos venhamos a ver a glória de Deus. Mas lembre-se, é impossível ver a glória de Deus sem santidade. Quer ver a glória de Deus? Renuncie a si mesmo, negue a sua cruz. Desenvolva um caminho que vai doer, mas com toda a convicção vai valer a pena. Vamos adorar o Senhor? Peço para que apague as luzes agora.
Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. E eu sei que o Senhor continuará me ajudando. Espírito Santo de Deus, eu espero que eu tenha falado tudo, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Mas se por algum motivo eu deixei de falar algo, que o Senhor venha me perdoar nesse instante. Pai, que a palavra que foi falada aqui, não por intermédio de mim, porque eu não tenho nada para agregar na vida deles. Mas, Senhor, o Teu Espírito tem uma palavra de nos convencer dos nossos pecados. E tem o poder, através da Sua graça, de nos fortalecer em dias tão difíceis. Senhor, como Paulo orava, eu peço nesse instante, nos dê a ousadia necessária para levar a Sua palavra. Senhor, dê a ousadia necessária para o meu esposo, para falar a palavra. Senhor, dê a ousadia necessária para os obreiros dessa casa de oração, para falar a Sua palavra. Senhor, traga nesse momento a lembrança de cada um dos Seus filhos aqui, aquilo que o Senhor quer abordar nessa noite. Senhor, que nesse momento eles venham abrir o coração para o Senhor, Pai. Que essa palavra venha gerar nele vida e vida em eternidade. É isso que eu peço. Que o caminho e nós estejamos prontos para o alvo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Nada vai me separar do Teu amor, do Teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor, do Teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do Teu amor. Fala para ele esse momento. Jesus, vem me abraçar, em Ti vou repousar, nos Teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em Ti vou repousar, nos Teus braços é o melhor lugar. Senhor, nós reconhecemos, Deus, nessa noite, que nos Seus braços, Pai, é o melhor lugar. Senhor, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa as nossas fraquezas. Perdoa, Pai, as nossas incredulidades. Pai, nos perdoa de dentro para fora. Senhor, que ache em nós um verdadeiro arrependimento genuíno, que gere em nós mudança. Aleluia. Nada vai me separar do Teu amor. Canta isso pra Ele, de todo o seu coração. Nem a morte,
leva-me a viver o seu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Aleluia! Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o seu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o seu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Continua aí. Nos seus braços é o melhor lugar. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, eu te convido. Coloca a mão nele. Vamos cantar isso junto pra ele. Leva-lhe. Leva-me a viver a sua vontade, leva-me a viver o seu querer. Eu quero descansar em você. Jesus nos ajuda. Leva-me a viver a tua vontade. Jesus nos ajuda. Leva-me a viver. Jesus nos ajuda. Eu quero Ajuda, Jesus. descansar. Jesus, ajuda os seus filhos, Pai. Traga arrependimento de dentro para fora. Eu creio. Eu creio. Eu creio na sua palavra. Eu creio. Eu creio. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o seu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços Reconheça isso. Reconheça isso. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços Continua, louvor. É o melhor lugar. Louvor tem poder de libertar. em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Teus braços é o melhor lugar. Nos seus braços é o melhor lugar. Aleluia. Nos seus braços É o melhor lugar. Aleluia. Aleluia. Gente, amanhã tem culto às 10 horas da manhã, às 19 horas. Não esqueça, por favor, de trazer sua garrafinha como maneira preventiva da Covid. Por favor, quando vocês saem daqui, os bancos higienizados. Quando você for pegar a água do filtro, porque de alguma maneira esqueceu, lembre-se, higienize as mãos antes, higienize as mãos depois.
Quando você for até o banheiro, utilizar o banheiro, evite, mas se não tiver como, higienize as mãos. Eu creio que essa palavra vai gerar vida dentro do seu coração. Eu creio que você vai embora. E essa palavra, quando você colocar a cabeça sobre o seu travesseiro, vai começar a pulsar sobre você. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que essa palavra vai te incomodar tanto, mas tanto, 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 que você não vai se conformar em ser a mesma pessoa. Eu creio que a palavra de Deus vai gerar mudança nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, leve embora para casa, em proteção e paz. Nos livre do homem mau. Nos livre de toda seta maligna, de toda obra maligna. Nos guarda, nos proteja. É o pedido que eu faço nesse instante ao Senhor. Que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus, estejam com todos nós. E nós dizemos amém. Deus abençoe você, a sua ida, em nome de Jesus.